E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Essa resposta é fácil, mas a gente tá no meio, tá no começo ou no final dessa guerra? Dá para responder isso ou não? Pelos indícios. Bom, para mim, nós estamos no começo. É mesmo? É. Eu não acho que... Enfim, já trago um dado interessante aí de uma base de análise de dados que eu vi, que desde 1946, 26% dos conflitos entre estados acabam até um mês. 25% até um ano. E o resto dura em média uma década. Uma década? Bom, se nós estamos indo para a terceira semana... Bom, falta uma semana para dar um mês. Aí depois de um mês, a outra próxima barreira é um ano. Mas, assim, eu não vejo o nível de mobilização que foi trazido e a dificuldade da gente sair da onde a gente está, dado o contexto de que a Ucrânia não pode aceitar qualquer coisa menos do que a retirada total das tropas. E o Putin retirar as tropas totais, assim... me parece inviável. Primeiro que ele sai como um grande fracassado. Não existe nenhuma saída honrosa que justifique você retirar as tropas totais da Ucrânia e não ter conseguido nada, não ficar nem com um pedaço de território. Então, para mim, nós estamos começando e isso assim, as repercussões, acho que como o Oliver colocou, é interessante, vão ser gigantes no mundo todo. Também concordo com a ideia que talvez o problema vai ser em outros lugares e não aqui, mas eu acho que na Rússia, para o Putin, o mundo vai mudar. Ele vai ter que lidar com muita insatisfação e ele vai ter que se tornar muito mais agressivo. E assim, tudo isso está relacionado com essa guerra. Eu não vejo uma saída rápida, mas vamos botar isso na roda aí. E eu diria, Vilela, que tem uma outra coisa, pegando o que o Reni falou, que é o seguinte: a gente está no meio de a guerra, ela é um sintoma de um processo grande que está acontecendo já há algum tempo. Se a gente corta lá desde a crise de 2008, a crise econômico-financeira de 2008, o que a gente vem observando desde então? A derrocada das democracias, muitas democracias passando um baita de um perrengue. Você pensa na Europa, por exemplo, democracias se enfraquecendo. No próprio leste europeu, a Hungria, a Polônia, países que tiveram aí uma perspectiva otimista para a democracia, retrocederam. Brasil, Estados Unidos passando também por dificuldades, todo tipo de crise. E, de alguma forma, além dessa crise democrática, a gente vive uma crise da própria globalização. O Oliver também fala muito disso, né? Essa ideia de uma desglobalização que a gente está, de alguma maneira, vivendo. E a guerra da Ucrânia, ela, de certa maneira, acelera esse processo, né? Ela acelera a construção de um mundo diferente daquilo que a gente conhecia. E portanto, eu nem diria que a gente... Eu concordo que a gente está no começo desta guerra, mas essa guerra é só um capítulo de um livro, de um filme que já está acontecendo e que tende a se espalhar por outros lugares do mundo, com um futuro não tão brilhante, não tão otimista. Eu acho que a coisa vai piorar daqui para frente. Olha, eu infelizmente concordo também que pode continuar por mais tempo, porém esse conflito pode produzir outros conflitos que à primeira vista não tem nada a ver, né? Lembrando que o conflito da Síria começou com uma crise climática que obrigou os jovens a saírem do campo e migrarem para a capital. Lá não tinha emprego, não tinha moradia, o governo não conseguiu atender as demandas da população, começaram protestos e desde então a gente está com uma guerra muito sangrenta que afeta a estabilidade política em vários outros países em função da chegada de refugiados. Todo o Oriente Médio está desestabilizado, então a gente poderia ter situações similares agora em função do aumento brutal do preço do trigo, né? Vários países do Oriente Médio dependem, de certa maneira, da importação de trigo dessa região. Aqui no Brasil, a próxima safra pode sofrer em função da impossibilidade de importar fertilizante. Então, pode até ser que este conflito acaba daqui a alguns meses, mas outros conflitos podem ser gerados. Eu acho que algo que me preocupa é o seguinte: em termos gerais, existe uma possibilidade de um acordo de paz.
eu não estou dizendo que eu defendo isso, mas você poderia dizer, olha, a Rússia fica com o leste, parte do leste da Ucrânia, com a Crimeia, a Ucrânia se compromete a não fazer parte da OTAN, talvez faz uma promessa além disso a rejeitar qualquer presença de tropas ou de equipamentos militares ocidentais. Só que agora a gente está numa situação, e eu conversei com vários amigos na Europa, em qualquer padaria agora você tem uma bandeira ucraniana. A van der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela disse, vamos trazer a Ucrânia para a União Europeia. Por que ela diz isso? Porque agora todo mundo apoia a Ucrânia em função disso, que não era assim 2, 3 semanas atrás, né? Tinha um enorme preconceito contra ucranianos. Então é a bola da vez. Só que falar, vamos trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia é a pior coisa que você pode dizer agora para desescalar esse conflito. Então tem muito político que está se aproveitando desse momento e tomando atitudes que a curto prazo fazem muito sucesso nas redes sociais. Só que agora o que precisa ser dito a Moscou? Olha, estamos dispostos a ceder de alguma forma. A Ucrânia deve estar livre para fazer o que ela quiser. Mas nessa hora, eu acho que essas políticas mais, vamos dizer, populistas e dizer, claro, vamos, o Zelensky está fazendo muito sucesso, é um pouco perigoso também, porque a gente acaba esses líderes acabam fechando uma janela para o Putin apresentar alguma vitória, mesmo simbólica, para a sua própria população. Então, acho que tem muita gente atrapalhando agora nessa tentativa de chegar num conflito, pensando só nos likes, né, dos posts nas mídias sociais, infelizmente.